Vamos lá então, pessoal? Agora para a segunda parte do uso da crase. Crase antes do pronome relativo qual. A substituição por um nome masculino auxilia nesse caso. Por exemplo, a mulher a qual vi sair não virá. De onde saiu aquele a? Pessoal, este a é um artigo. A antecedência de um artigo não é exclusividade meramente do substantivo. Entenderam? Ou seja, não é somente o substantivo que pede o artigo, que aceita o artigo. Existem outras classes gramaticais que também aceitam o artigo. Por exemplo, o pronome relativo qual. Então, a mulher a qual vi sair não virá. Se eu substituir mulher por homem, o homem o qual vi sair não virá. Aquele o está antes de qual, porque qual retoma a palavra homem, que é um substantivo masculino. A mulher a qual, o homem o qual. Beleza? Agora, observa essa frase na qual a crase. A mulher a qual me referi não virá. Se eu estivesse me referindo a um homem, pessoal, como é que seria a frase? O homem ao qual me referi não virá. Vamos pensar um pouco de onde é que saiu este ao? Este o está antes da palavra qual. É um pronome relativo que admite o artigo. Este a saiu do verbo referir-se. Quem se refere a. Por isso o ao. Entenderam? Tranquilos? Por isso que na frase de cima ocorre a crase. Eu tenho o artigo antes de qual e tenho a preposição oriunda da regência do verbo referir-se. Beleza? Uma analogia que vai te facilitar bastante é com outras preposições. Comparando-se o uso da preposição a com outras preposições, facilita-se o entendimento. Observe, a mulher a qual conheço chegou. Eu só tenho o artigo, oriundo do pronome relativo qual. Só tenho o artigo. Ok? Quem conhece, conhece alguém. Agora, se eu substituir o conhecer, que é um verbo transitivo direto, por um verbo transitivo indireto, por exemplo, gostar, olha o que vai acontecer. A mulher da qual gosto chegou. Por que da qual? De onde saiu esse da? Vamos pensar um pouco? Olha só, este a está antecedendo o pronome relativo qual. E aquele de é oriundo da transitividade indireta do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém. Entenderam? A mulher a qual conheço, a mulher da qual gosto. Beleza? Se eu substituir por um outro verbo que reja outra preposição, por exemplo, a preposição em, a mulher na qual confio chegou. Quem confia, confia em. Este a está antecedendo o pronome relativo qual, e aquele n nada mais é que a preposição em, que saiu do verbo confiar. Quem confia, confia em. Se eu substituir mulher por homem, o homem no qual confio, o homem do qual gosto, entenderam? Agora, se eu substituir o verbo confiar, que rege a preposição em, por um verbo que peça a preposição a, nós vamos ter a crase. A mulher a qual me referi chegou, né? Este a, um dos as, né? Saiu do pronome relativo qual, e o outro a é oriundo da transitividade indireta do verbo referir-se, porque quem se refere a. Se nós decompuséssemos a crase, nós teríamos isso aqui, pessoal, ó, os dois as novamente. Concorda comigo? Um a do verbo referir-se, o outro a antecedendo o pronome relativo qual. Beleza? Tranquilos? Certo? Entenderam? Pessoal, espero que vocês estejam copiando. Deem uma pausa no texto, no vídeo e copiem o que estiver na tela. Beleza? Vamos lá então. Certo? Ah, isso raramente é cobrado em concurso. Crase antes de qual é muito raramente cobrado em concurso. Tá? Vamos agora para um dos casos que eu considero mais complexos. A crase antes de quê? Vocês, alunos de modo geral, apresentam grandes problemas em duas situações quando estudam a crase. Né? De modo geral, aquele aluno que já é média 7, média 8, crase antes de quê e crase com adjunta adverbial. Nós vamos chegar no adjunta adverbial daqui a pouco, tá? Vamos explorar crase antes de quê e antes de de. Bom lembrar o seguinte, o a que antecede a palavra que e de geralmente é um pronome demonstrativo. Tem de ir lá no estudo da classe gramatical, lembra que eu salientei o estudo dela? Vai lá na classe gramatical, lá no meu canal tem assim, ó, funções do o e do a. Lá tu vais aprender que geralmente o o e o a antes das palavras que e de é classificado como pronome demonstrativo. Por quê? Acompanha comigo. Ele ouviu a que estava de preto. É óbvio que ele ouviu uma pessoa, uma mulher que estava de preto, né? Em princípio uma mulher. Então é só, ele ouviu a que estava de preto. Né? Nota que este a é classificado como pronome demonstrativo porque está no lugar de um pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo aquela. Entenderam? Ele ouviu a que estava de preto, equivale a ele ouviu aquela que estava de preto. Se eu substituísse por um homem, teríamos o o. Lembra da permuta da palavra feminina por uma palavra masculina? Ele ouviu o que estava de preto. O mesmo se dá com a preposição de. Então o a e o antes de que e de geralmente são classificados como pronomes demonstrativos.
Por quê? Porque eles estão no lugar de um pronome demonstrativo. Eu conheço a de preto, eu conheço aquela de preto. Se eu reescrever essa frase, né, permutando o gênero, em vez de ser gênero feminino, se fosse gênero masculino, eu conheço o de preto. Aquele o equivale a aquele. É, portanto, um pronome demonstrativo também. Beleza? Agora, olha só. Lembrando que nós estudamos há pouco a crase antes do pronome demonstrativo? Aquilo é muito importante, pessoal. Lá é bem facilzinho. E vai ser a mesma simplicidade aqui, a mesma facilidade. Se eu estou te dizendo que o a antes de que e de modo geral, é um pronome demonstrativo, logo tu vais aplicar todas as regras que tu estudaste do pronome demonstrativo. Por exemplo, a técnica, verbo transitivo indireto mais pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, né, redunda na crase nesses pronomes. Segunda dica, lembram? Se eu substituir o pronome demonstrativo aquela por esta, o aquela é sem crase. Se eu substituir por a esta, o aquela é com crase. Por isso que nessas frases, ele ouviu a que estava de preto, ele ouviu aquela que estava de preto. Ele ouviu esta que estava de preto. Se eu substituir por esta, o aqui é sem crase. Eu conheço a de preto, eu conheço aquela de preto, eu conheço esta de preto. Se deu esta, o a é sem crase. Terceira dica é substituir pelo masculino. Né? Ele ouviu o que estava de preto, eu conheço o de preto. Olha que interessante. Pausa o vídeo, copia tudo isso aí, vê se tu entendeste. Se tu não entendeste, tu retorna ali para a primeira parte da crase e estuda ali aquela parte crase com o pronome demonstrativo, porque é o mesmo caso. Beleza? Vamos lá então? Todos compraram a que estava em promoção, não a do balcão. Olha só, esse a é um pronome demonstrativo, equivale àquela. Eu consigo substituir este a somente por esta. Todos compraram esta que estava em promoção, mas não esta do balcão. Por isso que na primeira frase, o a que antecede que e de não vai crase. Se eu substituir para o masculino, todos compraram o que estava em promoção, não o do balcão. Entenderam a lógica? É a mesma lógica do pronome demonstrativo estudado no primeiro bloco. Todos se referiram a que estava em promoção, não a do balcão. Denis, por que vai crase naquele a ali, antes de do? Eu aprendi que não vai crase antes de palavra masculina, tu falaste isso? Homem que é homem não leva crase, é só a mulher que nasceu para levar crase. Homem não leva, só se tiver uma mulher por dentro. Daqui a pouco eu explico melhor, beleza? Olha só, todos se referiram a que estava em promoção. Este a é um pronome demonstrativo. Se eu for substituir por esta, apareceria o a esta. Todos se referiram a esta que estava em promoção, não a esta do balcão. E se eu estivesse me referindo a alguma coisa do gênero masculino, como é que ficaria a reescrita? Acompanha comigo, olha como ficaria. Todos se referiram ao que estava em promoção, não ao do balcão. Entenderam a lógica? Mas, olha só, a funcionária que me referi saiu mais cedo. Neste a não vai crase. Mas por que, Denis? A funcionária é esta que me referi saiu mais cedo. Não, não dá para substituir este a por esta, porque este a não é um pronome demonstrativo. Nem sempre o a que antecede as palavras que e de será um pronome demonstrativo. Em relação a de eu não sei te dizer precisamente, mas em relação a que, né, eu tenho certeza. Nem sempre o a que antecede o que será pronome demonstrativo. Neste caso não é. A funcionária a que me referi saiu mais cedo. Nota que não dá para substituir por esta. A funcionária é esta a que me referi saiu mais cedo. Ah, mas para mim dá, Denis. Bom, mas não dá. Tá? Uma outra técnica para ti. Se eu substituir funcionária, né, por funcionário, olha o que vai acontecer. O funcionário ao que me referi saiu mais cedo. Estaria certo isso? Não. O funcionário que me referi. Beleza? Então, nessa primeira frase, a funcionária que me referi saiu mais cedo. Não vai crase. Por quê? Porque este a é meramente uma preposição. Não é um pronome demonstrativo. Na primeira frase, lá em cima, todos compraram o que estava em promoção. Todos compraram aquela que estava em promoção, esta que estava em promoção. Na quarta frase, todos se referiram a que estava em promoção. Todos se referiram àquela que estava em promoção, a esta que estava em promoção. Mas a funcionária, aquela que me referi, saiu mais cedo. Até parece que dá para substituir este a por aquela. Realmente passa, né? Mas não dá, não. Tenta substituir por esta. A funcionária a esta que me referi saiu mais cedo. Cara, não dá. O funcionário ao que me referi saiu mais cedo. Também não dá. Beleza? É isso aí mesmo. Estudar para concurso é como yoga. Se tá fácil e confortável, tem algo errado. Beleza? É bem por aí mesmo. Agora, o que você entende dessa seguinte frase, pessoal? O policial correu às cegas. O que tu entendes daí? Tu deves ter
Depreendido, o policial correu às cegas, o policial correu cegamente, correu sem enxergar por onde estava correndo, né? Correu sem enxergar o terreno, sem ter condições visuais de enxergar alguma coisa. O policial correu às cegas, não é isso? Não é bem isso. A frase é ambígua. Por quê? Ela é ambígua porque se depreende que, primeiro, o policial correu cegamente, sem saber onde pisava, onde andava, né? Ou o policial pôs mulheres cegas para correr, enxotou-as. Olha bem, o policial correu às cegas. Depreendem-se esses dois sentidos. Para evitar essa ambiguidade, o que a gramática fez? Quando for adjunto adverbial, coloca a crase. O policial correu às cegas equivale ao policial correu cegamente. Quando não for, não coloca a crase. O policial correu às cegas é objeto direto. Nessa frase ele correu mulheres portadoras de deficiência visual. Olha que interessante. Neste momento, o acento grave ele é utilizado como um imperativo de clareza. Beleza? Por exemplo, chegar à noite é chegar durante a noite. Chegar à noite é anoitecer. A noite chegou, é sujeito na segunda figura. Na primeira, alguém chegou durante a noite. Chegar à noite. Alguém chegou durante a noite. Chegar à noite é sinônimo de anoitecer. Então, o que é que vai estipular essa mudança de sentido? O acento grave. Então, nota que o acento grave aqui ele foi utilizado como um imperativo de clareza para evitar a ambiguidade. Beleza? O mesmo se observa com outras construções. Ela está cheirando a banana. Ela está inalando o cheiro da banana. Ela está cheirando a banana. Essa guria está com cheiro a banana. Perceberam a mudança de sentido? Tens algo para lavar a mão? Eu estou com as mãos sujas. Né? Objeto direto. Tens algo para lavar a mão? Olha só. Pá, pá. Lava roupa todo dia. Que agonia. Né? Então, tens algo para lavar a mão? Ou também tens algo para lavar a mão ao alcance? Ela está cheirando a linguiça? Cheiro bom ter essa linguiça? Ela está cheirando a linguiça. Essa guria está com o cheiro a linguiça. Ela está impregnada desse cheiro de linguiça. Eu fiz a caneta, né? Olha só. Eu fiz a caneta. Olha que caneta bonita. Eu que fiz. Eu fiz a caneta. Denis, que bonito este quadro, Denis. Como é que fizeste esse quadro? Eu fiz este quadro a caneta. Então, para imprimir o sentido pretendido pelo orador, né, pelo escritor dessa frase, convencionou-se colocar a crase, o acento indicativo de crase. Beleza? Para evitar a ambiguidade, certo? Por isso que ocorre crase nas locuções adverbiais femininas. Já vou falar sobre isso daqui a pouco, tá? E Denis, por que tem crase no à noite, eu sairei à noite? É o mesmo caso. É uma locução adverbial feminina. Tá, mas não tem ambiguidade? É, não tem. Então, bom, o que acontece? Para não ficar uma responsabilidade muito grande por parte do escritor, né, na detecção ou não da ambiguidade, porque às vezes eu posso escrever e não perceber a ambiguidade, e tu leres e perceber a ambiguidade. Para evitar isso aí, convencionou-se o seguinte, não, toda regra geral, tá? Claro que toda regra geral tem uma exceção, né, uma particularidade. Então, regra geral, locução adverbial feminina é com crase. Adjunta adverbial feminina é com crase. Já vou explorar melhor isso aí daqui a pouco mais, tá? Então, por isso que o à noite tem crase, porque é uma locução adverbial feminina. Essa crase é para evitar a ambiguidade, mesmo que na frase não tenha, convencionou-se, ok? Então, regra geral, locução adverbial feminina é com crase, essa é a regra geral. Deixa eu te explicar agora o que é uma locução adverbial feminina. Ele chega amanhã. Este amanhã, quando ele chega? Amanhã. Se responde a pergunta quando, é advérbio. Advérbio na classe gramatical, adjunto adverbial na função sintática. É tudo a mesma coisa. O adjunto adverbial é a função sintática do advérbio ou da locução adverbial, tá? Então, olha só, ele chega amanhã. Quando ele chega? Amanhã. Uma palavra só, advérbio de tempo. Ele chega pela manhã. Quando ele chega? Pela manhã. Duas ou mais palavras, locução adverbial de tempo. Entenderam o que é locução? Então, o que é locução? Duas ou mais palavras que desempenham uma classe gramatical. Se for uma palavra só, é a classe gramatical original. Tá? Adjetivo, advérbio, preposição, verbo. Se forem duas ou mais palavras, aí nós temos uma locução adjetiva, locução verbal, locução adverbial. Entenderam? Por exemplo, aqui, ó, ele chega a tempo. Tem duas palavras, então é uma locução adverbial. Mas nota que a palavra tempo é uma palavra masculina. E lembra daquele trocadilho? O homem não leva crase. Só leva crase se tiver uma mulher por dentro. Lembra? Então, olha só, ele chega a tempo. Ele chega à noite. À noite é uma locução adverbial
cujo núcleo é uma palavra feminina. Olha bem essas duas frases. Ele chega a tempo, ele chega à noite. São duas locuções adverbiais. Qual é a diferença entre elas? A diferença é que ele chega a tempo, tempo é uma palavra masculina. Então, locução adverbial masculina nunca vai crase. Ele chega à noite, locução adverbial feminina com crase. Entenderam? Então, por que ocorre essa crase? Toda locução adverbial feminina, regra geral, né? Toda locução adverbial feminina é com crase. Observação. O uso da crase no adjunto adverbial independe da transitividade do verbo. Agora eu quero te lembrar do seguinte. Lembra quando eu te disse no primeiro módulo, na primeira parte do estudo da crase, que o núcleo do objeto direto nunca é com crase? Lá eu disse assim, ó, por causa do VTD nunca ocorrerá crase. Aí o aluno pode confundir. Ele pode pensar o seguinte, a frase que tem objeto direto nunca vai crase? Eu não disse isso. Eu disse que por causa do VTD, verbo transitivo direto, nunca ocorrerá crase. E eu estou certo quanto a isso. Né? Entretanto, isso não quer dizer que numa frase na qual tenha VTD e objeto direto, não possa ocorrer crase. A locução adverbial é uma possibilidade. Por exemplo, ela é bonita à noite. É um verbo de ligação. Então, independe da transitividade do verbo. Crase e transitividade são muito próximos. Beleza? A crase é um caso de regência. Tá? É um caso de transitividade, de regência. 50% da crase é regência. E regência é transitividade, praticamente. Beleza? Só que, em se tratando de adjunto adverbial, locução adverbial, tanto faz o tipo de verbo. Por exemplo, ela é bonita à noite. Por que tem crase ali? Não tem nenhum VTI, não tem nenhum nome transitivo indireto, né? Porque nós temos uma locução adverbial feminina. Ocorreu um acidente à noite, verbo intransitivo. Eu não ouvi à noite, ou seja, não vi ele à noite. Ó, eu tenho VTD, eu tenho objeto direto e tenho a crase. Por quê? Porque é uma locução adverbial feminina. Eu preciso disso à noite, verbo transitivo indireto. Eu enviei isso a ele à noite, verbo transitivo direto e indireto. Então a crase na locução adverbial independe da transitividade do verbo. Pode acontecer com qualquer situação, com qualquer tipo de verbo. Beleza? Um exemplo aqui, ó, tem sido veiculado, né, neste momento tenso, economicamente, sanitariamente, né, e politicamente, né, uma delação do Roberto Jefferson. Então olha só, para derrubar Bolsonaro só se for a bala, afirma Roberto Jefferson. Olha bem, para derrubar Bolsonaro só se for com a bala. Isso é uma locução adverbial feminina. De que modo vou derrubar o Jair Bolsonaro? Só se for derrubar a bala. Beleza? Então nós temos ali um verbo vicário, só se derrubar a bala. Tá? Então este a bala deveria ser com crase. Certo? A locução adverbial tem de ser feminina. Bala é feminino, a bala. Né? Pega fora de um contexto. A bala é substantivo feminino. Né? Prefiro ir a pé. Pé é masculino. O pé. Serviço, o serviço. Então são locuções adverbiais. Entretanto, não ocorre crase porque são locuções adverbiais com base masculina. A prova não pode ser feita a lápis. Lápis é uma palavra masculina. O lápis. Nunca ocorre crase. Beleza? Ele vendeu a casa a prazo. Como ele vendeu a casa? A casa a prazo. Prazo é uma palavra masculina, por isso não vai crase. Beleza? Observação. A única exceção que eu conheço a essa regra é com a palavra distância. Pá, eu não entendo por que não vai crase, mesmo que ela não seja determinada, tá? Isso aí, tchê, Deus desceu à terra. Aceita porque dói menos, tá? Bem-vindo à seita. Que seita? A seita que dói menos. Tá? Infelizmente eu não sei te dizer porquê. Tá? Isso se perdeu com o tempo. Nenhum autor jamais falou sobre isso, eu desconheço pelo menos. Se vocês descobrirem, me avisem. Tá? Eu gostaria muito de saber por que distância não vai crase. Deveria ir. Beleza? Por exemplo, o show foi visto à distância. Tá? O esse à distância é o adjunto adverbial. Deveria ter crase, distância é feminino, mas não vai. Somente se a palavra distância estiver determinada. O show foi visto à distância de 50 metros. Por que, Denis? Não sei te dizer. Beleza? Tranquilos? Aqui, pessoal, vou te dar uma lista. Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Uma lista de locuções adverbiais com núcleo feminino. À altura ou à altura de. Eu não estou à altura. Né? Quer trabalhar comigo, Denis? Pá, me desculpa, mas eu não estou à altura do cargo. Ó, a altura de, a bala, a beira-mar. Eu não gosto muito de listas, tá? Tu tens de aprender a identificar o adjunto adverbial. Por que eu não gosto muito de listas? Primeiro, porque não dá para decorar tudo isso aí, né? Nem eu sei tudo isso aí. Mas eu sei identificar quando é locução adverbial. E isso é que é importante. E outra, às vezes, nós temos a convergência dessas palavras, a união delas, e elas não são locução adverbial e não tem crase.
né? Então, olha bem, a expressão a unha, eu me referi à unha, objeto indireto, quem se refere a. Se eu substituir por uma palavra masculina, eu me referi ao osso. Eu fiz referência à unha, eu fiz referência ao osso, complemento nominal. Eu peguei o ladrão, a unha, adjunta adverbial. Isto é um corte à unha, adjunta adnominal. Daqui a pouco eu vou falar sobre o adjunto adnominal, tá? Também não entendo por que tem crase, para mim não deveria ter, mas não importa o que eu pense. Para a gramática e para as provas deve ser com crase, tá? Agora, sem crase, a unha está quebrada. Então não adianta decorar que a unha é com crase. Não, a unha aqui é sujeito. O sujeito nunca é com crase. O núcleo do sujeito nunca é com crase. Eu quebrei a unha. Objeto direto. Isto é a unha, predicativo do sujeito. Essa extensão óssea. A unha é uma forma de defesa. É um aposto. Está explicando o que é a extensão óssea. Então essa tabela que você tem é meramente ilustrativa. Um outro exemplo. O às vezes. Às vezes é com crase e às vezes não. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica, né, para saber identificar quando é que é com crase, bem facilzinho, tá? Eu nunca esqueci as vezes em que ela veio aqui. Quem esquece, esquece alguma coisa. Não esqueci o quê? As vezes em que ela veio aqui. Tudo isso aí é o objeto direto. O núcleo é vezes, tá? Então nunca vai crase no objeto direto, o núcleo dele. As vezes em que ela veio aqui foram muito especiais. O que é que foram muito especiais? As vezes em que ela veio aqui. Isso aí é o sujeito. O sujeito nunca é com crase. Beleza? Daqui a pouco eu vou te dar a dica do às vezes. Já vou te antecipar. Se eu puder substituir o às vezes por de vez em quando, somente o às vezes, tá? Às vezes é igual a de vez em quando. Aí vai crase. Eu nunca esqueci de vez em quando que ela veio aqui. Não dá. De vez em quando que ela veio aqui foram muito especiais. Nem pensar. Por isso que não vai crase. Ok? Agora vamos falar sobre sintaxe e semântica. A noite chegou calmamente. Olha só, pessoal. A noite chegou calmamente. Semântica dessa frase. Semântica é sentido, tá? O que é semântica? Semântica é sentido, é significado. É só tu te lembrar. Semáforo. Semáforo, nós temos o radical grego semos, que quer dizer significado, mais foros, que quer dizer condutor. Sabiam disso? Então, olha só, semáforo é um condutor de significado. Foros quer dizer aquele que conduz, né? Por exemplo, fósforo. Em grego, fós quer dizer luz. Foro é condutor. Então, condutor de luz. Né? Então, tu riscas o fósforo, fiat lux em latim. Fiat lux em latim quer dizer faça-se a luz. Sabiam disso? Fiat lux, faça-se a luz. Olha que interessante a etimologia. Então, olha só, a noite chegou calmamente. Então, o que é semântica? Semântica é sintaxe, semântica é significado, é sentido, tá? E o que é a sintaxe? São as funções sintáticas, sujeito, objeto direto, indireto. Eu costumo dizer o seguinte, semântica é a alma, sintaxe é o corpo, aquilo que eu estou vendo, analisando, classificando. A semântica está no campo das ideias, beleza? Então, olha só, ao ler essa frase, a noite chegou calmamente, o que é que se deduz dela? Deduz-se que anoiteceu calmamente. A sintaxe da expressão à noite é sujeito. Agora, se eu colocar o acento indicativo de crase, a noite chegou calmamente. A vírgula não é obrigatória ali, tá? Há alunos que me perguntam isso. Não. A locução adverbial, adjunta adverbial, tudo a mesma coisa. Locução adverbial ou adjunta adverbial, a mesma coisa, tá? Adjunto adverbial de curta extensão é facultativamente isolado por vírgula. E o que é esse curta extensão? Isso é um tema polêmico, né? Mas geralmente a ABL, Academia Brasileira de Letras, ela recomenda o seguinte, duas palavras facultativo, três ou mais obrigatória. Tá? Mas vamos voltar aqui para a crase. A noite chegou calmamente. Nota que a colocação do acento grave, indicativo de crase, aqui, né? O acento grave em a noite, ou a supressão dele, a colocação ou a supressão dele implica o quê? Uma mudança de semântica e de sintaxe. Semanticamente, alguém chegou de modo calmo durante a noite. Beleza? Sintaxe. A noite agora é adjunta adverbial. Observa bem isso, pessoal. Isso é muito importante, tá? Algumas bancas já andaram cobrando isso. O CESP já cobrou. A colocação do acento grave diante da palavra no A, que antecede a palavra noite, na linha tal do texto, implica uma modificação tanto de ordem sintática quanto de ordem semântica ao período. Olha que interessante. O aluno ao ler isso aí entra em pânico. Meu Deus, o que é isso? O que é ordem sintática? O que é ordem semântica? Sintaxe, as 10 funções sintáticas. Sujeito, predicativo de sujeito, objeto direto, indireto, adjunto adverbial, aposto, vocativo, agente da passiva, enfim. E semântica? Semântica é significado. Entenderam? Então a colocação do acento grave ou a supressão dele implicou uma mudança de sentido. Olha a questão aqui do CESP. Essa prova falava sobre uma tal de Ana, né? Então eu vou evidenciar o sujeito desses verbos. Tá? Ana, então,
E Ana saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia de todos. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam a Ana. Assim chegaria a noite com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Vamos ficar somente aí. Olha só, assim chegaria a noite com tranquila vibração. Olha esse período, assim chegaria a noite. Olha só, quem é que chegaria? À noite. Isso aqui é o sujeito. O sujeito nunca é com crase, tá? Agora presta atenção ao comando. A introdução do sinal grave indicativo de crase em à noite manteria a correção gramatical do texto, mas prejudicaria seu sentido original. Dá um pause aí no vídeo, lê bem isso aí com olhos de ler e indica se ela está certa ou se ela está errada. CESP, essa é uma questão do CESP, tá? E as questões cespianas, elas se baseiam por certo ou errado, tá? Então me diz se essa alternativa está certa ou se ela está errada. Dá pausa aí porque eu já vou comentá-la, tá? Não vou esperar. Olha só, a introdução do sinal indicativo de crase em à noite manteria a correção gramatical do texto? Sim. Tá? Essa questão está certa. Por quê? Mantém a correção gramatical do texto? Tá ok, eu posso colocar ali, eu não altero a gramática. Mas prejudicaria seu sentido original? Prejudica. Prejudica o sentido original do texto, por quê? Porque mudou o sentido. Assim chegaria a noite é que chegaria, né? Anoiteceria. Assim chegaria à noite, né? Assim a Ana chegaria à noite, pelo contexto. Ou seja, se houve mudança de sentido e o sentido original foi prejudicado. Foi afetado, prejudicado, afetado. Entenderam? Então, repetindo, assim chegaria à noite, como está ali no texto, assim a noite chegaria, ou seja, anoiteceria. Se eu colocar crase, assim a Ana chegaria à noite, com sua tranquila vibração. Aí quem teria tranquila vibração é a Ana, não é a noite. Então isso aí prejudicou o sentido original do texto. Entendeu? Por isso que essa questão está certa. A introdução do sinal grave indicativo de crase em à noite manteria a correção gramatical do texto, mas prejudicaria seu sentido original? Sim, prejudicaria seu sentido original. Entretanto, eu poderia entrar com recurso nessa questão. Por quê? Agora já é um caso mais avançado, tá? Já é para aluno assim, ó, nível 7 para cima, tá, pessoal? Para quem não está estudando, tudo depende de qual concurso tu queres, quais são as tuas ambições, né? O tempo que tu tens de estudo, a tua disposição por estudo, beleza? Isso aqui já daria margem para recurso. Por quê? A introdução do sinal grave indicativo de crase, nesse caso tem sinal grave, mas não tem crase. Daqui a pouco nós já vamos falar sobre isso, tá? É uma informação bem mais apurada, um pouquinho mais atualizada, não é qualquer banca que sabe disso. O CESP deu como certa isso, estaria errada porque não é crase. É um acento grave, mas não é crase. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá? Já é uma questão um pouquinho mais sofisticada. Dependendo da banca que tu... dependendo da banca com a qual tu estás acostumado a trabalhar, tu nem te preocupa com isso, tá? Mas quem quer CESP, quem quer FGV, Fundação Carlos Chagas para cargos mais exigentes, aí tu vai ter de saber que nem todo acento grave é indicativo de crase. Aqui não é. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Então essa questão foi dada como certa pelo CESP, mas deveria ser errada só por causa daquele comando. A introdução do sinal grave indicativo de crase, nós não temos crase em à noite. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, beleza? Vamos lá então. Então chegaria à noite, é sinônimo de anoiteceria. Chegaria à noite, alguém chegaria durante a noite. Beleza? Observação. Lembra quando eu disse lá na primeira parte que nunca ocorre crase por causa do VTD? E reitero, por causa de um VTD, verbo transitivo direto, nunca ocorrerá crase. Entretanto, isso não significa dizer que em uma frase na qual haja um VTD não possa haver crase. O uso do acento indicativo de crase por causa do adjunto adverbial com núcleo feminino é uma possibilidade. Observe, eu abri a janela à tarde. Quem abre alguma coisa. Abriu o quê? A janela. VTD, objeto direto, e eu tenho o adjunto adverbial. Eu tenho a crase porque a tarde é um adjunto adverbial. Eu abri à tarde a janela. Olha como eu posso deslocar. Eu negociei à tarde com ela. Olha só, pessoal, vamos observar essas duas frases. Olha a mudança de sentido que tem nelas. Eu negociei à tarde com ela. A tarde foi negociada com ela. Digamos que eu trabalhe quinta-feira à tarde e ela trabalhe na sexta-feira à tarde. Só que ela trabalha na sexta, eu trabalho na quinta e ela precisa folgar na sexta. Aí ela pega e troca a tarde dela comigo. É objeto direto. Eu negociei a tarde com ela. Eu troquei a minha tarde com ela. A tarde, olha como dá para passivar. A tarde foi negociada com ela. Beleza?
Agora, na segunda frase, eu negociei à tarde com ela, eu não sei o que é que eu negociei com ela. O objeto direto está subentendido. Eu posso ter negociado um carro durante a tarde com ela, eu posso ter negociado uma moto, uma roupa, eu não sei o que foi. Entenderam? Então nota que na primeira frase, eu negociei à tarde com ela, o à tarde é um objeto direto. Se eu colocar a crase, há uma mudança de sentido, há uma mudança semântica e mudança sintática ao período. Beleza? Eu tenho direito à prova de recuperação à tarde. Olha só, peraí, Dentes, quem tem alguma coisa, isso é um objeto direto, tá certo. Só que dentro desse objeto direto, eu tenho um nome transitivo indireto, eu tenho um complemento nominal e eu tenho um adjunto adverbial. Lembra que eu ressaltei a importância de saber regência nominal? Para compreender o complemento nominal. Quem tem direito a. Então nota que dentro de um objeto direto, eu posso ter uma frase que tem objeto direto, eu posso ter um acento grave. Beleza? Pode sim ocorrer um acento grave, mas não é crase, é acento grave. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Nesse caso, direito a é crase, mas à tarde não é. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Beleza? Então olha só, pensa bem sobre isso que eu te falei. Eu não estou dizendo que em frase, né, que tenha VTD e objeto direto não possa ter crase. Eu estou dizendo que por causa do VTD nunca terá crase. Eu estou convicto disso, estou certo disso e espero que tu tenhas entendido. Beleza? Bora lá. Casos facultativos de crase. Quais são os casos em que é facultativo o uso da crase? Primeiro caso, com pronomes possessivos femininos. Quais são os pronomes possessivos femininos? Minha, tua, sua, nossa, daqui a pouco já vou te mostrar. Segundo caso, com a palavra até. E terceiro caso, muito raramente cobrado, antes do nome próprio feminino. O que mais cai aí é o primeiro caso, pessoal. Crase com pronomes possessivos femininos. Beleza? Vamos estudar isso aí então. Quais são os pronomes possessivos femininos? Minha, tua, sua, nossa e vossa. Por que aquele asterisco no vossa? Para tu não confundir isso com o pronome de tratamento. Tem o vossa, vossa excelência, vossa alteza, vossa reverendíssima, tá? Nunca ocorre crase quando for pronome de tratamento. Mas o pronome possessivo vossa, eu me referi à vossa irmã, pronome possessivo. Aí é facultativo. Beleza? Então olha só, antes de nós entrarmos na parte da crase, vamos estudar um pouco o artigo? Vamos lá na gramática, na parte introdutória dela, e vamos estudar o artigo? Uso do artigo definido. É facultativo seu uso antes de pronomes possessivos. Olha que interessante. Vamos sair da crase. Vamos estudar o artigo. O que a gramática fala sobre o artigo? A gramática diz o seguinte, pessoal. É facultativo o uso do artigo antes de pronome possessivo. Por exemplo, meu amigo não conhece o bairro. Não escutei sua resposta. Aquele é meu carro. Esta é tua prova. Ou, o meu amigo não conhece o bairro. Não escutei a sua resposta. Aquele é o meu carro. Esta é a tua prova. Então, olha só, é facultativo o artigo. Pausa o vídeo, copia isso aí e pensa. Reflete sobre isso aí que tu vais entender. Meu amigo não conhece o bairro. O meu amigo não conhece o bairro. Não escutei sua resposta. Não escutei a sua resposta. É facultativo o uso do artigo. Tanto faz. Entenderam? Agora raciocina comigo. Se é facultativo o uso do artigo diante de pronome possessivo, isso vai ter um reflexo lá na crase. Vai ser facultativo também o uso do acento grave antes de pronome possessivo. Entenderam a lógica? Para salientar isso, para ratificar, eu dei férias para meu grupo ou para o meu grupo. É facultativo o artigo. Eu dei férias para a minha equipe ou para a minha equipe. Eu dei férias a meu grupo ou ao meu grupo. Agora, se for feminino, eu dei férias à minha equipe ou à minha equipe. Olha que interessante. Perceberam isso? Tranquilos? Eu gosto de sua irmã ou eu gosto da sua irmã. Facultativo o artigo. Eu confiei em sua irmã. Eu confiei na sua irmã. Eu me referi à sua irmã e eu me referi à sua irmã. Facultativo o uso da crase. Entenderam isso? Beleza? Ele não resistiu à minha proposta. Certo. Ele não resistiu à minha proposta. Certo também. É facultativo. E ninguém se referiu à tua proposta. Ninguém se referiu à tua proposta. Facultativo, tá certo. Todos se associaram à sua causa. Todos se associaram à sua causa. Certo também. Ele não perguntou o endereço à nossa prima. Ele não perguntou o endereço à nossa prima. As duas estão certas. Eu não falei mentiras à vossa tia ou à vossa tia com crase. As duas versões estão certas. Os empresários notaram a sua ausência. Está certo. Os empresários notaram a sua ausência. Errado. Bah, mas espera aí, Dentes, como assim? Tu acabaste de falar que é facultativo o uso do acento grave diante do pronome possessivo? Por que aí está errado?
Vamos refletir um pouco? Faz sentido, tá? Olha só, por que é facultativo? Acompanha comigo a explicação. Ninguém escutou a tua resposta. Sem crase está certo, com crase está errado. Por quê? Porque olha só, quem escuta, escuta alguma coisa. Um objeto direto, cara, o objeto direto nunca é com crase. O núcleo do objeto direto nunca é com crase. É facultativo o uso da crase diante do pronome possessivo somente quando for objeto indireto, complemento nominal ou adjunto adverbial. Ou seja, é facultativo quando deveria. Beleza? Ninguém escutou a tua resposta, é objeto direto, não tem que ter crase. Objeto direto nunca é com crase, é essa a explicação. Entenderam? Só que essa parte do pronome possessivo é um pouquinho mais densa, pessoal. Tranquilos? No plural, nesses casos, olha bem, eu me referi à sua irmã, é facultativo o uso da crase. Eu fiz referência à sua irmã, é facultativo o uso da crase. Ele vive à sua volta, é facultativo o uso da crase. Agora tem um adendo, tá? No plural, nesses casos, é obrigatório. Por exemplo, eu me referi às suas irmãs. Eu fiz referência às suas irmãs, ele vive às suas custas. Como sua é um pronome possessivo no plural, o uso da crase é obrigatório, não é facultativo. Pá, Denis, assim não pode, assim não dá. Como assim é facultativo? Tu acabaste de falar que é facultativo? Como assim é obrigatório, aliás? Tu acabaste de falar que é facultativo? Não estou entendendo. Faz sentido, vamos por partes. Olha bem, o uso da crase é facultativo diante do pronome possessivo, tá? É facultativo quando deveria. Se esse pronome possessivo estiver no plural, quando deveria ter crase, aí não é facultativo, é obrigatório. Agora olha só, as suas respostas estão corretas. É sujeito, não vai crase porque sujeito nunca é com crase. Não ouvir as suas respostas, é objeto direto. Então não adianta tu decorares, aluno, tu tem que entender. Tá, Denis, mas como assim? Eu não estou entendendo. Vamos lá que eu vou te explicar. Por que nesse caso é obrigatório o uso do acento grave? Tem toda a lógica aqui, tu vais entender. Acompanha comigo. Olha só, é bem simples de entender. Eu gosto de sua irmã. Eu gosto da sua irmã. É facultativo o uso do artigo, não é? Beleza, só que tu estás vendo o artigo. De não tem artigo, da tem. Tu estás vendo o a ali. Eu confio em sua irmã. Eu confio na sua irmã. Tu estás vendo o a. Eu me referi à sua irmã, eu me referi à sua irmã. Tu não estás vendo o a que tu enxergas no na e no da. Então, o que te diz que eu, autor da segunda frase, eu me referi à sua irmã, o que é que te indica, leitor, que eu, autor, optei por usar o artigo diante de sua? A crase. Entenderam? A crase é um indicativo de que eu, autor da frase, optei por utilizar o artigo. Beleza? Então, olha só, no da e no na é evidente a presença do artigo. Quando for a preposição a, é o acento grave que vai indicar se eu utilizei o artigo ou não. Agora, note que no plural, eu me referi às provas de biologia. Olha só, a presença do artigo é indicada pelo S. Olha que interessante. A preposição é uma classe de palavra invariável. Então, o que aquele S está fazendo ali? Eu me referi às provas de biologia. Aquele S não é da preposição, pessoal. Aquele S é do artigo. Então, se está no plural, é porque tem o artigo obrigatoriamente. Entenderam? Por isso que é obrigatório o uso da crase quando o pronome possessivo estiver no plural. Pessoal, muito importante, é obrigatório quando deveria. Objeto indireto, adjunto adverbial e complemento nominal. Lembram lá no início da crase, quando eu falei isso aí? Que era importante estudar classe gramatical, regência nominal, por causa disso aqui. Beleza? Então, eu me referi às provas de biologia. Por que é obrigatório? Ah, desculpa, me esqueci de colocar os suas ali. Eu me referi às suas provas de biologia. Desculpem, me esqueci de colocar os suas, né? Mas enfim, foca somente no as. Né? O as no plural, aquele S está me dizendo que compulsoriamente eu tenho o artigo ali. Entendeu? Por isso que é obrigatório o uso da crase quando o pronome possessivo estiver no plural. É obrigatório quando deveria. Objeto indireto, complemento nominal e adjunto adverbial. Beleza, pessoal? Quais são as possibilidades de reescrita com pronome possessivo? Eu não escutei a sua resposta, tá certo? Eu não escutei as suas respostas, é objeto direto, tá certo também. Eu não me referi à sua resposta, está certo? Com crase ou sem crase, no plural. Ou, olha só, mas Denis, vamos tocar essas duas últimas frases. Tu não disseste que quando o pronome possessivo no plural é obrigatório o uso da crase? Pessoal, como eu lhes disse, a crase é bastante densa. Não é à toa que ela é muito cobrada em muitas bancas, né? Quase todas as bancas cobram a crase por causa dessas sutilezas, deste conjunto de regras e de suas particularidades. Existe uma regra que se sobrepõe a todas. Observa a última frase e repete comigo. Quando o a estiver no singular, repete aí.
Aí, beleza. Quando o A estiver no singular e a palavra seguinte estiver no plural, repete aí. Isso aí. Quando o A estiver no singular e a palavra seguinte no plural, não vai crase nem a pau. Pode decorar isso aí. Isso aí sobrepõe a todas as demais regras, tá? Todas essas reescritas estão corretas, beleza? Tranquilos? Nas duas primeiras, objeto direto, nas intermediárias, indireto, nas últimas, indireto também. Na última frase não vai porque o A está no singular e a próxima palavra está no plural, beleza? Segundo caso, com a palavra até. Tem caído em alguns concursos, tá? Raciocina comigo, quando é que ocorre crase? Por que é facultativo o uso da crase com a palavra até? Eu não vou te explicar por quê, porque vai demandar muito tempo e não vai te auxiliar em nada, tá? Eu vou só te dar uma dica. Ele foi à praça. A crase obrigatória. Ele foi ao parque, ele voltou da praça, beleza. Ele leu a revista, objeto direto, não tem por que ter crase. Foca bem nessas duas frases. Tu concorda comigo que na frase da esquerda, ele foi à praça, deveria ter crase. Ele foi à praça, ele foi ao parque. Ele foi à praça, ele voltou da praça. Beleza. Já que a crase é obrigatória, quando eu coloco o até, fica facultativo. Ele leu a revista, não vai crase. Então, mesmo que eu coloque o até, continua não indo a crase. Não é facultativo. Ou seja, é facultativo quando deveria, com o até. Eu falei à professora, eu falei para a professora, eu falei ao professor. A crase, neste caso, em princípio, é obrigatória. Então, se eu colocar o até, fica facultativo. Agora, eu vi a professora, VTD e objeto direto, não tem por que ter crase. Se eu colocar o até, não vai. Ou seja, é facultativo quando sem ele deveria ter crase. Então, qualquer frase que deveria ter crase, quando eu coloco o até, fica facultativo. Beleza? Tranquilos? Terceiro caso, com nome próprio feminino. A tendência é que isso não caia em concurso, tá? Mas já vi alguns poucos casos. Ele pediu licença a Maria, ou a Maria. Os funcionários solicitaram a dispensa a Paula, ou para a Paula. Substitui o a por para, ou por para a. Os funcionários solicitaram a dispensa para a Paula. Os funcionários solicitaram a dispensa para a Paula. O uso da crase pressupõe intimidade com a pessoa. Beleza? Tranquilos? Em relação a horas, cara, é bem fácil. Geralmente ocorre crase antes de horas, tá? Eu sairei às 13h35, só sai às 10 horas, falará às 19 horas, ele chegou a 0 hora. Aqui uma dica é substituir horas por meio-dia. É parecida com a dica do cachorro. Se aparecer ao meio-dia, crase no A. Eu sairei às 13h35, eu sairei ao meio-dia, por isso vai crase. Só sai às 10 horas, só saia ao meio-dia, por isso vai crase. Ele falará às 19 horas, ele falará ao meio-dia. Ele chegou a 0 hora, ele chegou ao meio-dia. Mas, Denis, um professor me disse, ou eu entendi que tinha que ser crase, a hora tinha que ser redondinha, 13h35 não é redonda. Não, tem nada a ver, tá? Substitui para o meio-dia. Isso aí é uma baita dica. Agora, olha só. Só sai após as 10 horas, espero desde as 14 e nada. Aqui não vai crase, por quê? Porque o após e o desde são preposições. O que é a crase? É a preposição mais o artigo. Se eu tenho a preposição e o artigo, eu tenho a crase decomposta. Entenderam a lógica? Se eu substituir por meio-dia, só saia após o meio-dia. Espero desde o meio-dia e nada. Entenderam? Pegaram bem aí a crase anti-horas? Beleza? E quando houver dois elementos, de segunda a sexta, de 8 a 12 horas, de março a abril, das 19 às 21, de 7 a 10, de janeiro a fevereiro, né? Quando houver dois elementos, muito fácil. Barbadinho aqui, pessoal. Quando houver de, crase para quê? Quando houver da, crase no a. E esse aí tu observa em todas as demais, por uma questão de paralelismo. Se houver de, no primeiro elemento, crase para quê? Se houver da no primeiro elemento, crase no a. Beleza? Bem facilzinho. Tranquilo? Pegaram bem? Fim da segunda parte. Certo, pessoal?